Pessoal, olá, segundo episódio, Varejo na Real, podcast do vendedor. A gente está aqui com o William. Pra vocês entenderem um pouquinho, o William trabalhou comigo muito tempo na Telefônica. Ele era um vendedor de porta a porta à época, que foi crescendo e teve uma carreira em ascensão nos últimos anos muito grande. E a gente vai bater um papo com ele para entender um pouco como é a venda de porta a porta. E a gente considera a venda de porta a porta varejo de serviço, né? Então faz todo sentido ele estar aqui conversando com a gente. Então, obrigado pelo tempo aí, William. E eu vou começar, eu tô aqui com o Cauê do meu lado, e a gente tá com o Alberto também, que participou do primeiro episódio, e ele vai estar sentado aqui, a gente convidou ele para permanecer e ficar aqui com a gente, para participar desse podcast com você. E vamos lá. Então, primeira pergunta que eu tenho para você, William, como que você percebeu, fazendo porta a porta, que você poderia chegar tão longe? Ou seja, como foi um pouco essa trajetória para você contar pra gente? Porque vender porta a porta eu já passei por isso, a gente se conhece por causa desse negócio. É difícil. Muito mais difícil do que você estar dentro de uma loja no varejo e recebendo um cliente. Porque você tem que buscar esse cliente. E queria entender um pouco você, como que você se destacou para sair de uma venda lá na rua e hoje está liderando uma operadora onde você tem equipes de porta a porta. Conta um pouco para a gente. Maravilha aí, Thea. Primeiro aí, obrigado, agradecer aí pelo convite, é um prazer enorme aí, sempre estar com você aí. Acho que a questão do porta a porta, como você falou, não é fácil. É uma vida solitária, calorenta, porque a gente está sempre lá no sol, na rua, mas ela é bem gratificante. Eu acho que a questão do porta a porta, eu comecei lá o porta a porta em telefonia, né, vendendo lá os planos de operadoras e tudo mais. E foi uma questão de aprendizado até que solitário, vamos dizer assim, né? Porque você passa por um treinamento e tudo mais, as questões básicas, e o pessoal joga você para a rua. E lá na rua, eu busquei, né? Poxa, eu achava que ali era um caminho para eu poder chegar onde eu cheguei, né? Sempre quis ser diretor de empresa, dono, CEO e tudo mais, mas eu achava que eu precisava primeiro vir de baixo e poder realmente aprender o caminho até chegar lá. E aí eu comecei no porta a porta. Poxa, porta a porta é uma questão que tem que ter muita resiliência lá, porque é como você falou, né? É uma venda, você vai atrás do cliente, não é diferente você estar numa loja, o cliente ir lá te buscar, ir atrás de você, ele está buscando o serviço, o produto, e assim por diante. E ali no porta a porta não, você tem que ir atrás desse cliente e mostrar para ele que é uma necessidade para ele comprar aquilo que você está vendendo, instigar aquela necessidade. Então, assim, então você tem que ter muita resiliência, porque você toma muito não lá na rua, você encontra muita dificuldade para conseguir realmente fazer com que esse cliente compre de você. A credibilidade também, porque muitos dos clientes estão te vendo pela primeira vez, não sabe se é uma fraude, se não é, o que é, então você também tem que dar credibilidade na hora de estar passando aquilo ali para ele. Mas assim, eu aprendi, eu acho que uma virada de chave que deu em mim era que quando eu falava com os clientes na rua, eu encontrava muitos problemas quando você vai atrás do cliente, né? Eu sempre coloquei na minha cabeça e falei assim, poxa, eu vou tentar resolver o problema desse cliente, criar um relacionamento com ele, aquela questão de confiança, e aí com isso eu conseguia vender para eles, né? E teve até um caso que foi, eu acho que foi a mudança de chave realmente para eu entender como que era essa venda. Tinha um cliente que ele tinha van, lá em São Paulo, ele levava pessoas para a faculdade e tudo mais, então ele tinha lá algumas vans, e ele tinha uma dificuldade grande nessa questão do plano que ele tinha lá, corporativo, que era o começo disso, né, dos planos corporativos das operadoras, só que ele não tinha tempo para ir lá, numa loja, ou ligar no call center para tentar resolver. E ele falou que o horário que ele tinha disponível era quando ele levava os alunos na faculdade ou nas escolas, que era na grande maioria noturna, e era aquele período que ele tinha lá vago. E eu fui até, eu lembro até hoje que era na frente
do Shopping Internacional de Guarulhos. Ele ficava ali e eu marquei com ele, era 9 horas da noite. Eu fui lá, 9 horas da noite, me desloquei até lá, que era o tempo que ele tinha disponível, e lá eu consegui resolver um problema dele que nem era da operadora que eu atuava naquele momento, só que aquilo criou uma confiança tão grande que esse cara fechou comigo, ele tinha lá umas 10 vans, então ele fechou um plano para mim lá com todas as suas 10, e ele ainda me indicou mais de 20 clientes lá que eram amigos e parceiros que também trabalhavam com isso lá naquele local. E aquilo ali, para mim, eu falei, cara, eu acho que se eu resolver um problema de um cliente, eu abro uma porta gigantesca para estar conseguindo fazer com que esse trabalho se desenvolva bem. Então, acho que foi isso que eu percebi. É realmente ir na necessidade do cliente lá, tentar resolver, às vezes, um problema que nem é seu, mas tentar auxiliar ele, se você tem condição disso. E aí criar esse relacionamento, criar essa abertura para a gente poder fazer um bom trabalho. Então, não, muito bacana isso que você está falando, porque encaixa também um pouco com a experiência do Alberto dentro de uma loja, a importância de criar o relacionamento, a importância de ter a conexão, confiança, para você fazer com que o cliente ali se sinta seguro de expor para você a dor que ele está sentindo e você buscar de fato a melhor solução. E aí vem a indicação, vem a segunda, a terceira compra dessa mesma pessoa, quem sabe, né? No Mas futuro. eu acho que todo mundo concorda aqui que você receber o cliente que já está indo até a sua loja destino é bem diferente de você ir na porta a porta, né? E aí uma pergunta para você ainda meio fora do roteiro, mas para quem não te conhece também entender, William, o que você vendia nessa porta a porta? Pode ser desse exemplo? Como que era a sua abordagem? Você chegava lá e fazia o quê? Tocava uma campainha? Conta um pouquinho como que você começava essa abordagem para resolver um problema e qual era o produto serviço, no caso? Então, na época, eu vendia planos corporativos de celular. Certo. E aí, era um começo, tinha muito rádio na época, né? Tinha uma operadora aí, tinha uns radinhos, né? Isso aí que estava na moda para comunicação. Agora esse cara tinha 10 vans, ele precisava falar com os motoristas e tudo mais. E aí as operadoras começaram a entrar com os planos ilimitados, planos corporativos. E aí falava ilimitado só entre os telefones celulares daquela operadora, daquele pacote que ele fez. Hoje não, né? Hoje é ilimitado. Hoje é aberto, né? Aquela época ainda era fechado, né? É limitado. Então, eu vendia um plano para esses caras poderem se comunicar entre eles gratuitamente, sem pagar aquele adicional ou uma minutagem. Então, eu vendia tanto o plano quanto eu vendia os aparelhos, né? Tinha aquelas plaquinhas PCMC, que era na época. Hoje é modem, nem é mais isso. Era uma placa que você colocava dentro do laptop também. Então, assim, era isso que a gente vendia. Sim. E a minha abordagem, eu tinha, e é algo que eu trago até hoje, que eu falo com a minha equipe aqui, como que eu ia atrás desses clientes? Eu ia atrás, de verdade, eu andava na rua e vendo cada caminhãozinho que passava, cada carro plotado que passava, eu via o nome da empresa e anotava o telefone. Era isso, eu estava na estrada, passava um caminhão para uma transportadora X no telefone, eu anotava. E aí eu entrava em contato. Muitas das vezes eu não me identificava como da operadora, eu sempre tentava numa abordagem mais amigável, eu assim, oi, tudo bem? Poxa, eu queria falar com o PA aí. O PA, às vezes, era o diretor da empresa, porque eu ia na internet, pesquisava quem era o dono da empresa, quem era o diretor daquela empresa. Pesquisa prévia, né? Preparação. Exato. Então você tinha que quebrar, porque se você já se identificasse como, eu sou o William aqui da operadora tal, quero falar sobre telefonia, fixe. No começo eu fazia isso, mas 95% das ligaçõele falava, ele não tem tempo, dá seu telefone, depois eu te retorno. Eu falei assim, poxa, como eu vou chegar nesse cara? Então eu chegava numa abordagem mais amigável, de falar, quando eu estava falando com a pessoa, eu tinha que dar a entender que eu era amigo próximo do dono da empresa, de quem falava, eu quero falar com o igual lá, é Paulo Augusto. Eu falava, PA, eu quero falar com o PA aí. Aí eu quero falar com o Toninho, eu quero falar com o João. Legal. Ou seja, você criou sua própria técnica para ter sucesso na chamada, né? E chegar até a pessoa, né? Quando você chegava na pessoa, aí eu me identificava, eu sou o William da operadora tal, tenho aqui, uma solução para você, aí você... Mas você já estava de frente com a pessoa que era o decisor ali naquele momento de poder adquirir o seu produto. William, por nós, não sei se você está
sendo preventivo aí, mas por nós pode falar o nome das operadoras, das empresas de rádio. É legal lembrar essas épocas aí. Você me fez lembrar de um nome que eu nem... a Nextel, por exemplo. Cara, nossa senhora. Foi uma febre, né, em algum momento. Uma febre. E eu representava a Vivo naquela época, né? E a Vivo tentou entrar com rádio. Eu lembro disso. Dominar o mercado desses rádios. Dominou. A Vivo tentou implantar o rádio, não deu muito certo. E aí eles entraram com esses planos ilimitados aí entre ela. Pacotes de contato. Aí foi o sucesso. Legal. E só fazendo um paralelo, né? Hoje, fazer uma ligação, uma cold call, né? Fazer uma ligação sem o cliente te pedir, ainda é uma prática muito comum, mas é muito mais difícil, é bloqueado e tal. Exato. Por outro lado, naquela época, porque hoje você não tem como se atender alguém, né? Não tem essa. Então você tinha alguma chance, mas por outro lado, as tecnologias ainda eram muito novas, né? Então também acho que causava uma estranheza de falar que você está me vendendo aqui, né? É assim que você vê assim, as dificuldades daquela fase, daquele momento? Sim, porque era algo muito novo, e não é tão distante isso, né? Nós estamos falando aí de 15 anos atrás, 18 anos atrás. Então, assim, era uma dificuldade grande porque as pessoas não entendiam muito isso, né? Ela fala, poxa, mas como que eu vou falar? Mas eu não vou pagar nada para essa ligação, porque era muito comum, era custo, né? Exato. Cada custo você tinha um valor, a cada minuto você pagava minutagem. Você fala, poxa, mas e se eu ficar falando com meus funcionários, isso vai vir uma conta astronômica? Não. Como que funciona? Então, você tinha que fazer um trabalho realmente de consultoria, diferente de hoje, que você vai, a pessoa já conhece, na sua grande maioria, o que você está vendendo. Exato. Se ela não conhece, ela dá um Google lá e ela já sabe o que você está falando. Na época, não. Você tinha que realmente explicar, mostrar, detalhar. Mesmo assim, tinha uma grande dificuldade, com uma barreira muito grande dessa tecnologia. Será que isso vai dar certo? Será que isso é bom? É ruim? Então, mas foi bem bacana. E William, eu venho do varejo, né? No varejo, a vitrine e o produto vendem junto com você. Eu imagino que no serviço é você quem vira a vitrine, né? Como é que é para você? Como é que você acha que muda na prática, né? Entre um vendedor de varejo, né, que está presente em loja, e um vendedor de porta a porta como você foi, sem ter aquele equilíbrio todo, né, entre vitrine, produto ali, a amostra e tudo mais. Até porque você está vendendo algo que ainda é intangível, né? Sim. O cliente não tem, você não está carregando ali a banda larga ou o celular para a pessoa, ou o rádio para a pessoa entender, né? Você está convencendo ela a receber algo que vai vir depois, né? E ela tem que acreditar que vai receber esse serviço. Porque você estava vendendo mais valor do que o produto em si, né? Então, o que foi para você? O que é para você essa transação assim? Eu acho assim, onde eu consegui ter sucesso e depois de bater muita cabeça, e a diferença que eu vejo de quem está dentro de uma loja e quem está lá na rua, é aquela questão que eu comentei no começo aqui. É você conseguir dar credibilidade naquilo que você está mostrando para esse cliente. Então, o cliente que vai até a loja, muitas das vezes ele já até pesquisou, já viu o que ele quer comprar. Dá mais hoje em dia, né? Ele está indo lá mais para fazer a aquisição, muitas das vezes, né? Lógico, tem muitos clientes que também entram lá e tem a persuasão do seu vendedor que vai vender outros produtos até do que aquilo que o cliente não foi buscar. Mas o vendedor do porta a porta, e o que eu sentia muito isso, por isso que eu falei que eu até tentava identificar se esse cliente tinha algum problema. E eu tentava muitas vezes resolver aquele problema para elevar o meu nível de credibilidade com aquele cliente. E aí sim, quando eu ofertava algo para ele, eu falei assim, eu tenho aqui essa solução, eu tenho uma solução que vai resolver esse problema que você estava tendo, que a gente conseguiu resolver de outra maneira, de ele conseguir dar mais credibilidade naquilo que eu estava vendendo, porque foi igual o Pia falou. Eu não tinha nada para mostrar para ele, porque era um plano corporativo de celular, de telefonia. O máximo que eu podia comprar, você comprando ele, você vai levar esse aparelho aqui. Eu tinha um catálogo que ele poderia escolher alguns modelos. Tinha alguma coisinha tangível ali. E agora você está liderando uma empresa, você tem equipes de porta a porta. Como que você
passa esse seu aprendizado para sua equipe, né? Para garantir que eles vão ter uma curva de aprendizado muito mais rápida, para te dar um resultado mais rápido do que o que você teve que passar para aprender e criar essa sua técnica de vendas. Boa. Então, é assim, ó, eu sempre conto a minha história para todos, né? Porque muitos acham que quando você está na posição que eu estou hoje, liderando uma empresa, tem vários setores, todo mundo acha que você caiu e... Que aconteceu da noite pro dia, né? Que aconteceu da noite pro dia, né? Que você é sortudo. Então, por isso que você está aqui. Então, primeiro, eu sempre conto para eles a história, ó. Eu era vendedor de porta a porta, mas eu consegui chegar aqui porque, poxa, trabalhei dessa maneira, agi dessa forma, errei aqui, errei ali. Eu acho que isso dá uma certa segurança para eles, de eles falarem assim, poxa, então, se eu trabalhar da maneira correta, fizer um negócio legal, eu consigo evoluir, porque muitos que chegam no porta a porta acham que não conseguem crescer. Ah, vender porta a porta não é tão valorizado no mercado, porque você não tem aquele glamour da loja, né? Sim. Tem que estar lá na rua. Às vezes você tem que esperar 20, 30 minutos para entrar no cliente porque você estava suado, porque você estava andando. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Mas o que eu tento fazer? Sempre no começo, eu que dou treinamento realmente para alguns aqui. A gente conta lá a história, então eu participo dos treinamentos junto com a galera. Eu vou para a rua, eu acho que o negócio... A venda porta a porta é visceral mesmo, né? O negócio ali, corpo a corpo. Então, se você vai na rua com eles, mostra tudo isso que eu falei para você, ó, tem que mostrar empatia, tem que ter resiliência, que, pô, nós vamos bater em 50 casos, às vezes, visitar 50 clientes para receber um não sei, ou talvez. Sim. Então, assim, eu acho que o grande sucesso disso é você poder ouvir eles, porque também... o grande viés de uma empresa é venda. Você pode ter todos os setores lindos, maravilhosos, mas se o negócio não tiver venda, o negócio não vai, a empresa não... Claro, perfeito. E eu ensino muito isso para eles. Eu dou um exemplo que uma empresa é igual um chuveiro, né? O cano de entrada da água é a área de venda. Então, o único que traz água é esse cano. Exato. E os outros são os furinhos lá. O financeiro, a controladoria, estoque, só sai água. Então, assim, quem que tem que alimentar? É a área de venda. Então, eu falo para eles que eles são a área mais importante da empresa. E eu estando junto, mostrando a experiência, quando você sabe, quando você sente a dor do vendedor lá na rua, então, assim, eu sei que é uma venda de impacto. Então, assim, todas as minhas áreas, eles dão preferência para quando é um cliente que está na loja ou um cliente que está vindo do porta a porta. O cliente do porta a porta tem prioridade aqui. Por quê? Você abordou ele num ponto de ônibus, na porta de casa, às vezes a mulher ali está fazendo o almoço, precisa ir buscar o filho, então tem que ser coisa rápida, você tem que atender o cliente de imediato, você não pode deixar ele esperando, não pode gerar dúvida, porque senão vai falar, depois eu olho no site, depois eu vou até a loja. Então, assim, essa experiência que eu levo para a galera, e eu participo com eles, uma vez por mês, eu estou na rua com esse time. Uma vez a cada 15 dias eu faço reuniões e tento entender quais são as dificuldades deles, tento quebrar alguns paradigmas que as pessoas trazem, porque eu já vivenciei tudo isso, então eu sei algumas coisas que dá para fazer, encurtar alguns caminhos. Então, assim, eu acho que o grande sucesso é você estar ali junto com a equipe e mostrar essa credibilidade de fato, né? Que fala assim, poxa, ele tem credibilidade para falar, porque ele já saiu dali, né? Então, acho que é isso do que esses mentores aí, que ficam só falando e tudo mais, eu acho que o mentor que é bom é aquele que consegue trazer resultados, mas a gente já passou por aquilo, né? Vai pra ação, né? Não, Skin the game, né? E é uma coisa que eu falo muito, eu gosto de postar no LinkedIn, é aquela coisa de... E até por isso que eu acho que veio essa criação do podcast para o vendedor, no chão da loja, que é a liderança ir para o chão, né? E aí a liderança, no seu caso, é ir lá junto com os vendedores e mostrar que é possível. Sim, é possível. Exatamente. Né? Porque você, no porta a porta, como na loja, você vai... O vendedor da loja pode abordar um cliente e não acontecer nada. E pode abordar 100 clientes e não vai acontecer nada. No porta a porta, você vai bater 100 portas, provavelmente uma vai abrir, né? Ou duas vão abrir. E aí dessa, você tem que conseguir fazer o seu speech ali, tentar entender o que ele está necessitando e aí
fechar a venda ali na hora, pegar o cadastro dessa pessoa, aí essa pessoa valida o cadastro, valida que ela está querendo comprar, você verifica se ela tem crédito suficiente, né? Tem que Então tudo dar muito certo, né? A conversão tem que ser tudo uma tem que dar muito celebração, certo. é uma vitória enorme, né? Exato. E o cara tem que confiar que você é uma pessoa decente e que o serviço vai ser entregue, né? E aí uma coisa que eu queria colocar para você, porque eu tive a felicidade de passar o ano passado quase inteirinho na Telefônica Peru, desenvolvendo o canal de porta a porta, e eu sou apaixonado pelo canal Porta a Porta, comecei na Telefônica com vocês, foi uma experiência muito bacana, e foi aí que eu aprendi e vi que se você é líder, você tem que ir lá no chão para entender o que está passando de verdade, até para você poder ensinar, aprender coisas novas e replicar esse conhecimento. Que era a questão que era um tema que eu quero colocar para você, que eu vi na Telefônica do Peru, é quem que você promove para ser supervisor? É o seu melhor vendedor ou não? Não. Na grande maioria, não. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sei que às vezes é jargão, mas é a pura realidade. Sim. Não pode olhar só o número para promover alguém. Exato. Eu já errei isso em algumas vezes. Já tive que demitir depois um vendedor excelente, mas porque a gente promoveu, aí ele parou de vender, mas ele também não queria ensinar. Não tem a paciência de ensinar. Exato. Então, assim, o grande papel do gestor é realmente saber colocar a pessoa onde ela é boa. Esses dias mesmo a gente promoveu um rapaz aqui na empresa, e foi uma surpresa, entre aspas, para alguns, né? Porque os melhores achavam que a gente abriu um processo seletivo e tudo, estava precisando de alguém, e os melhores sempre falavam assim, ou vai eu, vai fulano, vai ciclano. E não foi nenhum deles. Foi um mediano, mas que a grande maioria, e que você também tem que ter isso, né? Teve aceitação daquilo. Por quê? Quando eu vou olhar alguém para promover, a primeira coisa que eu olho se tem aquele sentimento de dono. Ele entendeu a missão, a visão da empresa. Poxa, ele joga o jogo que a empresa quer que jogue, porque tem um vendedor que ele joga só o jogo dele. Exato. Individualista total, né? É isso aí, eu quero ganhar dinheiro, não acabou. E a gente precisa ver esse cara. Exato. Porque esse cara é o cara que vai buscar resultado. Exato. O tubarão ali vai dar resultado, mas não significa esse cara você pode contar com ele. as Se habilidades. você colocar meta, colocar premiação, o que for, esse cara vai buscar. Só que você precisa ter também aquele que é o intermediador entre esse cara que vai buscar e a empresa. Por quê? Esse cara é o cara que vai defender a empresa, os princípios da empresa, a visão que a empresa tem. Os valores. Então, assim, pode falar. Os valores da empresa, né? Os valores da empresa, é isso mesmo. E é a grande dificuldade de você encontrar essas pessoas hoje. Então, assim, quando eu vou promover alguém, eu olho isso, sentimento de dono, valores da empresa, os princípios dela, que estão de acordo com os meus princípios também. Então, se essa pessoa é uma pessoa que trabalha dentro das regras que a gente exige que trabalhe, porque tem vendedor que é muito bom, mas quando você vai ver, deixou um monte de cortes para trás aí para chegar no resultado, né? Exato. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso. Ele tem que ter um conhecimento de causa, sim, mas ele tem que ser um intermediador. Não dá para ser só vendedor, eu só sei vender, eu só sou no topo, eu só sou o melhor. Não dá. William, eu ouvindo você falando agora, eu sempre fui uma pessoa que foi muito focada em performance, sempre. Né? Eu gostava de falar com os meus pares que existem pessoas que vestem a camisa da empresa, né? Existem pessoas que vendem como ninguém vende, e existem pessoas que ajudam as outras a se desenvolverem. Né? Mas suponhamos que você tem suponhamos que o seu melhor vendedor dentro do seu time, né, preenche todos os requisitos. Né? Mas você sabe que se perder ele para um cargo talvez de promoção, você tenha um déficit muito grande ou uma perda gigante assim na performance do seu time no geral. Né? Até que ponto você estaria disposto a perder esse vendedor para perder o resultado desse vendedor, né? Deixar ele talvez num cargo superior
o que implicaria ter menos resultado porque ele vai deixar de vender, né? Existe alguma coisa que talvez te impediria de promover ele ou talvez enfim, o que é que você faria se tivesse alguém capacitado para ser promovido, mas que impactaria com certeza negativamente no resultado da sua empresa? Porque alguém vai ter que cobrir esse resultado, né? E cobrir esse resultado, e é muito boa a sua pergunta, que é a questão de temos outras pessoas que estavam ali perto dele que vão conseguir entregar esse número, né? Ou você vai aceitar que o próximo mês você vai ter um número menor no seu resultado porque você promoveu uma pessoa e aí você vai ter no médio prazo resultados melhores. Olha, a pergunta é muito boa. É o seguinte, eu sempre olho isso, é igual quando eu vou tomar uma decisão dentro da empresa, se ela é custo ou se ela é investimento. Perfeito. Se eu tenho um vendedor desse que preenche todos os requisitos, você é um bom vendedor, veste a camisa da empresa, tem uma visão estratégica, está de acordo com a cultura e com a visão da empresa, aí eu acho que é um investimento. Você vai perder no primeiro momento aquele resultado que ele traz de imediato, mas se você entende que ele vai conseguir multiplicar aquele conhecimento dele e ele conseguir gerar vários dele, aí eu acho que é um investimento que vale a pena. Porque pode ser que no primeiro mês, no mês que você acabou de promover, você não vai ter aquele resultado dele, mas daqui 2, 3 meses, você vai ter 3, 4, 5, 10 fazendo o que ele fazia. Então aí é um investimento. E aí você tem que tomar essa decisão, que eu acho que o papel do líder no momento é arriscar. Poxa, eu vou arriscar, mas eu vou arriscar com certeza. Eu vou no primeiro momento sofrer um pouco, mas lá na frente eu vou recuperar esse sofrimento que eu tive. Então, se preenche todos os requisitos, eu não vejo problema algum de promover essa pessoa. Agora, o duro é quando você tem tudo isso e você só tem ele. Aí tem uma questão do planejamento do líder mesmo, né? Da estrutura, desenvolvimento da empresa, de pessoas, desenvolvimento né? das pessoas. Mas eu concordo muito com a sua visão, excelente pergunta, Alberto, porque dói, né? Você saber que 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses para ter 1, 2, 3 vendedores que possam repor aquela venda de um vendedor muito ponta, né? Aquele que realmente se diferencia. Mas, como você bem disse, na visão estratégica da empresa a longo prazo é onde um CEO, que é o que Sim. você faz, tem Perfeito. que olhar mesmo, né? Perfeito. E eu queria te perguntar uma coisa. Antes de você dar algumas dicas para os nossos vendedores que estão nos assistindo aqui, mas eu queria te perguntar sobre o porta a porta ainda. Tem futuro o porta a porta? Com tanta tecnologia, tanta inteligência artificial para atender seus clientes em tantos canais diferentes, qual que é o futuro do porta a porta na sua opinião e o que você tem apostado aí na Braille também? Boa. Essa é uma pergunta muito boa, hein? Nos momentos de hoje, essa é uma pergunta chave. Mas eu não vejo nem nesse momento e nem num futuro até distante que as empresas vivem sem o porta a porta. E o porta a porta, e essa é uma pergunta que a cada 5 anos ou 10 anos todo mundo se faz, né? Será que vai continuar aí? E nunca acabou o porta a porta. Exato. Eu só acho que com inteligência artificial, com tecnologia e tudo mais, você só vai conseguir melhorar essa questão do porta a porta realmente. Porque assim, o cliente, independente se a gente gosta de comprar pela internet ou não, ainda existe aquele calor humano, aquele sentimento de você estar ali frente a frente. É realmente a experiência do cliente. Tem muito cliente que compra pela experiência. Uma compra online, ou sem o porta a porta, ou sem uma pessoa ali, ou no varejo e tudo mais, é uma compra muito fria. Transacional, né? É isso aí, você entrou lá, comprou, poxa, mas será que vai chegar realmente o que eu pedi? Será que ele faz exatamente o que eu quero que faça? Será que vai atender as minhas necessidades? Então, eu acho que o porta a porta tem espaço em toda empresa que exige venda. Eu acho que é um canal essencial e hoje eu tenho aqui um canal hoje que ele representa 30% do meu resultado. Então, assim, eu não vivo sem o porta a porta hoje. Que bacana. E eu só consigo enxergar que o porta a porta daqui para frente, ele vai conseguir
melhorar a experiência do cliente com a questão da tecnologia. Por quê? Ele vai ter uma experiência melhor com o cliente, porque ele vai conseguir precificar naquele momento, ele vai conseguir, com um sistema na mão, já mais conseguir... recurso. Você está falando de mais recurso, né? Para ter uma experiência melhor na porta, né? É isso mesmo. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir interligar esses dois canais, que é a tecnologia para facilitar a vida do vendedor lá na rua, que é uma vida difícil, sofrida, solitária, eu acho que é perfeito, porque aí você vai dar muito mais autonomia para ele lá no campo, vai dar muito mais facilidade para ele conseguir negociar. Então, eu acho que só vem a melhorar. Eu não tenho medo da tecnologia quando ela vem e falo assim, poxa, o que eu faço com esse canal? Na verdade, eu olho e falo assim, não, eu vou melhorar esse canal aqui, esse canal vai ser mais independente, esse canal vai representar mais a empresa, porque eu vou dar mais autonomia para ele, eu vou dar uma experiência melhor para aquele cliente, eu vou dar mais agilidade para ele. Então, se a empresa conseguir juntar essas duas coisas, eu acho que é um canal que não tem como viver sem. Eu não vivo sem hoje. Eu tenho até um insight aqui para vocês dois que são especialistas, né, Paulo e você, William, em porta a porta, que eu não tinha pensado, mas te ouvindo, eu até ousaria dizer que deve aumentar o porta a porta nos próximos 10 anos. E por que isso? Dar uma viajada aqui. A gente vai precisar cada vez mais dessa conexão humana, porque tudo está automatizado. Tem mais risco de perder posição, cargo, aquilo que vai ser automatizado no escritório, vamos dizer, né? Tudo que é processo vai ser automatizado, ponto. E as empresas já estão mostrando isso, as grandes empresas do Vale do Silício já estão mostrando isso. Agora, o porta a porta, essa conexão humana você não vai substituir tão cedo e, de fato, não vai substituir mesmo com o manual de lá na frente. Então, acho que vai até aumentar, o que faz com que esse vendedor, que pode ter uma carreira incrível e muitas vezes iniciada porta a porta, possa estar pensando em realmente continuar esse preparo na venda. Você pode vender porta a porta, depois você pode vender... Acho que quem vende porta a porta vende em qualquer lugar. Exato. É uma profissão que não vai acabar, né? Exato. Então... Exato. E diante disso aí, o que eu coloco hoje comigo, assim, todo mundo pensa em IA, inteligência artificial, atendimento, mas a gente gosta de comprar com eles? Quando a gente vai comprar, a gente procura, não, eu queria falar com alguém, né? Exato. Assim, o mercado vende muito isso, é muito lindo, maravilhoso, redução de custo, substituição, agilidade, isso, aquilo, mas na prática, nós, seres humanos, gostamos de comprar com as máquinas? Fantástico, fabuloso. Claro, perfeito. É igual um pouco isso, né? E a pandemia, lembra que tu falou, vão acabar as lojas físicas. Lembra, né? Todo mundo falando, vai acabar a loja física, vai acabar a loja física. Agora a gente vê um monte de matéria em todos os lugares, a importância da loja física, e a gente estava aqui com o Alberto falando o exemplo da Apple, onde ela te dá uma experiência espetacular. Então a loja física vai continuar tendo seu papel. Eu acredito que o porta a porta vai continuar tendo seu papel por essa questão de relacionamento humano. E nós somos latinos, a gente gosta do relacionamento humano, né? Sim, é uma venda dura, né? É difícil você recrutar e fazer com que a pessoa permaneça, mas se você tiver uma liderança, tiver uma metodologia de trabalho, mostrar que esse cara pode ter futuro e que o aprendizado da porta a porta vai ajudar ele em qualquer cenário desafiador que ele tiver lá na frente, não tem por que as pessoas os vendedores não entrarem nesse desafio de porta a porta, né? Porque, claro, você pensa na loja, eu tenho ar-condicionado, eu estou num lugar seguro, eu ando poucos passos, né? Eu tenho aonde eu vou comer, etc. Não, porta a porta é guerreiro. Porta a porta, para mim, é o vendedor mais guerreiro que existe, né? E é admirável, porque você encontra gente muito boa, né? Claro, tem aquele cara, e o William, você falou lá atrás, que é importante, numa equipe de porta a porta, você tem que ter o cara que é o cara que vai sair vendendo e é o egoísta e que quer bater meta. Você tem que ter aquele cara que é mais tranquilo, mas que cria um relacionamento de confiança. E você tem que ter aquele novo que tem que olhar para esses dois e falar, quero ser um desses dois. Né? Você nunca vai ter 100% de só vendedor individualista, você nunca vai ter só o outro que quero criar um relacionamento, porque você precisa bater meta, você precisa entregar número, e você nem pode ter só jovens. Né? Que o jovem, ou seja, o primeiro emprego que o cara está aprendendo. Você tem que equilibrar isso. E eu acho que essa mágica, ela acontece com a experiência. Vê hoje o William aí, hoje ele está liderando uma empresa que tem uma equipe.
Então ele consegue contribuir, né, William? Você consegue contribuir para todas essas pessoas que estão se candidatando nas vagas que você tem, você consegue mostrar. Novamente, repito, eu repetia isso muito lá no Peru para os times de porta a porta do Peru. Sim, é possível. Né? É possível ser bem sucedido e é possível fazer essa venda porta a porta. E só para finalizar aqui, tem uma matéria recente que saiu no LinkedIn, que eram todas as profissões que a inteligência artificial ia destruir nos próximos anos. E lá no 53º estava porta a porta, né? E quando eu li, eu dei risada. Eu falei, esses caras estão viajando. Não vai acabar o porta a porta. Eu acho que ele vai ser cada vez mais sofisticado. Eu acho que vai chegar um momento que você vai fazer assim com o seu celular e a outra pessoa vai pegar o celular dela e você já começa a conectar. Que é um pouco o venda-instala. Lembra quando a gente fazia venda-instala? E provavelmente você faz. O venda-instala é basicamente você leva já o produto. Vamos dizer que o instalador já fazer na hora. Você faz na hora. Eu vendi. Solução. O instalador tá vindo aqui, tá no final da rua, ele já chega aqui na sua casa. Né? E lá no Peru, e eu tô trazendo o Peru porque foi uma experiência recente, super interessante, a gente passou eram 3.500 vendedores que tinha em todo o Peru. Né? A gente criou mais de 200 equipes de venda instala. A performance deles versus aqueles que não estavam com venda instala era impressionante. Né? E aí, a partir desse valor agregado, né? a partir desse impacto, né? Exato, porque aí você quebra um pouco aquele tema, mas eu não tenho nada tangível. Eu falei, não, meu amigo, o carro tá vindo aqui, ó. É igual quando a gente vendia DirecTV. A gente levava a caixa, levava a antena, o decoder e falava, tá aqui, ó, você não quer. Foi a época de maior sucesso que a gente teve de vendas. Sem dúvida. E onde a IA vai ajudar. O técnico estava subindo na casa do cliente e já fazendo a instalação. Exato. E estava conseguindo, está instalando, já vai funcionar. Exato. Exatamente. E também, só para contribuir, essa questão de vendedor porta a porta e vendedor de loja. O vendedor de porta a porta realmente ele tem que ser muito guerreiro, porque assim, na loja, você depende, se você tiver uma loja bonita, tem um produto bom, um bom marketing por trás disso, a sua loja vai estar lá e você simplesmente mostrou, agora no porta a porta, o cara falou assim, tudo bem, hoje está chovendo. O que eu vou vender? Tem que ser um cara muito criativo, ele tem que vai num grande centro, vou pro metrô, Exato. vou para um estacionamento de um posto de gasolina, de um mercado. Hoje está muito sol, maravilha, então eu vou abordar essas pessoas aqui desse lado da rua, no outro horário eu abordo do outro lado da sombra. Além de ser vendedor... Estratégia dinâmica. O cara tem que pensar em tudo, ele tem que pensar no tempo, no clima, no horário, no melhor momento para atender, na rapidez, quem que eu abordo. Cara, então assim... É um cara muito mais bem preparado. Você pegar um bom vendedor de porta a porta, é o que eu falo. Ele tem total condição de tocar uma empresa, porque ele tem muita visão estratégica do negócio. E vai ganhar muito dinheiro. Porque tem um variável agressivo para isso. Né? É isso aí. Isso é muito importante para o vendedor de porta a porta. É o variável. É o variável em cima de volume, não tem limite. Não tem limite. Variável, ganhar dinheiro. Se desenvolver, construir carreira, então estamos vendo, eu tô super entusiasmado aqui por um mercado ou talvez um nicho de venda que eu não olhava muito e estou achando fabuloso, inclusive para as carreiras, para fazer um pé de meia, para poder depois abrir uma empresa. E você disse tudo, o fato de ter que ter essa atitude proativa para trazer o fluxo, né, que um vendedor do varejo faz, porque algumas empresas permitem o WhatsApp e tal, para você trazer o fluxo, mas é muito mais dinâmico e desafiador do porta a porta, e isso te dá a visão essencial do marketing. Exato. Que é a visão do cliente. A visão do cliente. O que o cliente precisa agora? Se tá sol ou tá chuva, vai mudar. E aí você muda na hora. Então isso é fabuloso. Muitas empresas não acreditam muito nesse canal. O PA pode falar melhor do que eu. Lembra lá na época de telefônica, esse canal não existia. Exato. Era um canal que era totalmente desacreditado e ele chegou no momento que ele representava mais de 30% do resultado da empresa, que é uma empresa... E venda de linha fixa, né? Venda de linha fixa, lembra? É isso aí, venda de linha fixa. Mas quando você pensa em porta a porta, nós aqui mais antigos,
a gente pensa no vendedor de Yakut, sabonete, da Avon. Ninguém pensa assim, pô, como eu vou vender tecnologia e porta a porta, plano corporativo, celular, como que eu vou vender isso? E a empresa investiu e eles não vivem mais sem hoje. Eu saí de lá da Telefônica faz 3 anos. E desde quando eu saí, representava em torno de uns 30% aí o resultado da empresa vindo porta a porta. Exato. Muito significativo. Não, muito bacana. E como o tempo está acabando, eu podia ficar falando aqui dias sobre porta a porta, porque eu adoro, né? Como está acabando, William, qual você acha que poderia ser a mensagem que você daria para a pessoa que está pensando em ser um vendedor hoje, ser um vendedor de porta a porta, né? Por que ser um vendedor de porta a porta? O que eu sempre falo para todos aqui, o caminho para a vitória não é fácil. E o caminho, quando você inicia ele pelo porta a porta, é o caminho, eu acho que é um dos mais difíceis. Porque é solitário, é cansativo, mas se você tiver persistência, resiliência para o negócio e ter uma visão estratégica, igual eu falei, pensar em várias situações e como você consegue atingir aquele cliente, chegar até ele e vender, quando você chegar lá na frente, tiver a conquista e olhar para trás, ele é um canal que você vai sentir um prazer bem maior que os demais. E como ele é mais difícil, quando você tiver a conquista, e essa conquista bem, por quê? Como você falou, é difícil você recrutar pessoas para esse canal. Mas nós como empresários hoje, como líderes, nós damos muito valor para essas pessoas que estão nesse canal, que elas são muito bem remuneradas, e elas conseguem trazer um resultado diferente ao que qualquer outro canal não consegue trazer, o digital, a loja, o call center, qualquer um, ele não consegue. Então, eu falo, tenha persistência, tenha resiliência, construa passo a passo o seu negócio, que você vai conseguir crescer e ter uma credibilidade muito, mas muito grande dentro de qualquer empresa que você for. Porque você veio pelo caminho mais difícil e você conseguiu chegar até o final dele. Então, se você chegou, você é o melhor de tudo. Você já criou uma casca grossa, né? Exato. Mas bacana. É isso aí. William, só queria agradecer de novo, ficaria falando horas aqui. Muito obrigado mesmo. Vamos ver se lá na frente a gente bate papo de novo. Eu que agradeço. Obrigado por estar conosco aqui no nosso podcast Pro Vendedor. Prazer te conhecer, Maravilha. William. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.